Quando a criança apresenta falta de concentração e de controle dos impulsos, dificuldade na coordenação motora e no aprendizado, ela pode estar sofrendo de DDA, distúrbio do déficit de atenção e hiperatividade, que afetam de 6 a 9% dos meninos e meninas em fase escolar no Brasil. Este é o tema do nosso almanaque de hoje. Diego tem 8 anos de idade e desde o maternal vinha apresentando problemas de comportamento. É a questão da irritabilidade, brigava sempre com os coleguinhas, a coisa de não prestar atenção na aula, né? Não queria sentar para ouvir uma historinha. Isso começou mesmo desde cedo. Depois de muito tempo sem saber a origem do problema de Diego, os pais resolveram levá-lo ao médico. Ele era pediatra quando, no início dos anos 70, começou a se falar em déficit de atenção e hiperatividade aqui no Brasil. O interesse por esse tema o levou a se tornar um especialista em neuropsiquiatria infantil. Hoje, o Dr. Alfredo Castro Neto já tem 35 anos de experiência nesta área. Dr. Alfredo, qual é a diferença entre a hiperatividade orgânica e a hiperatividade de fundo emocional? A criança orgânica, agitada, orgânica, ela é agitada no colégio, ela é agitada em casa, ela é agitada com os amigos, ela é agitada totalmente, ela só não é agitada na hora que ela está dormindo. Enquanto que a criança com uma hiperatividade emocional, ela fica mais agitada no local onde as coisas estão ocorrendo negativamente para ela. Exemplo, ela pode ficar agitada na escola, quando há alguma coisa psicopedagógica, ou então a professora está causando assim, uma quantidade de dever exagerado, ou ela não está se adaptando muito bem com as amiguinhas. Então ela fica agitada no colégio, mas em casa ela é tranquila. Se a situação é um problema em casa, especificamente às vezes de pai e mãe, a criança hiperativa fica só em casa. Ela fica agitada em casa, mas ela não fica agitada no colégio. Então o grande problema é a agitação constante. Aquela criança agitada, constante, orgânica, é aquela que parece que tem um bicho carpinteiro no corpo. Né? Todo mundo passa, o que está acontecendo? Ela não para, e todo mundo reclama, os amigos rejeitam. Aí sim, essa agitação é orgânica. Quais são os sintomas mais comuns ao hiperativo? A criança hiperativa, que tem orgânico, tem um quadro de DDA, quer dizer, distúrbio do déficit da atenção, essas crianças, elas são inexplicavelmente difíceis. Por quê? Inexplicavelmente difíceis? Porque elas começam a parecer bobas, estabanadas, desastradas, troca letras às vezes na escrita, letra às vezes é feia, às vezes tem até problema de dislalia. O que é dislalia? Troca letras na palavra, na fala. Quer dizer, então quando ela está falando, ela troca letras. Imagina uma criança assim, e ser inteligente ao mesmo tempo. Ela tem uma inteligência que todos os pais falam, mas ela é muito inteligente, mas por que fracassa no colégio? Então, são as crianças que têm baixa tolerância à frustração. Qualquer coisinha frustra. E tem pavio curto. Aquela criança de pavio curto, aquela criança assim, qualquer coisinha, toma uma atitude agressiva, sem controle, depois ela vem cheia de culpa, de sentimento de culpa. Às vezes xinga a mãe, xinga o pai. Mas depois desse xingamento tremendo, a criança vem cheia de sentimento de culpa, enche os pais de beijo, de mãe de beijo, entendeu? É aquele pavio curto. No fundo, ela é ótima. Ela tem uma sensibilidade muito grande. Entretanto, ela toma uma atitude assim, às vezes intempestiva. O que falta essa criança? É uma substância no cérebro? O que é? Essas crianças, elas têm uma alteração química devido a uma alteração de dopamina, de serotonina e norepinefrina. O que é isso? São neurotransmissores cerebrais. São substâncias químicas que mandam mensagem de uma célula nervosa para outra. Então, essas crianças têm deficiência dessas substâncias químicas. E, principalmente, em determinadas áreas no cérebro. Como, por exemplo, uma área do sistema reticular ativador ascendente, na região frontal, e em outras áreas também. Esses desenhos aqui que o senhor separou para a gente, muitas vezes tem a destruição como tema. Quais são esses casos? Esse menino, ele se coloca assim, o garoto louco. Veja, o garoto louco, ele tem um aspecto mesmo de louco, né? Muito bem. Você sempre trabalha com essa questão do desenho, o senhor pede para fazer desenhos, é isso? Eu peço para que a criança faça o desenho que ela quiser.
Então, veja, ele acha que louco é assim, essa cara. Não quer dizer que ele seja louco, mas as pessoas dizem que é. Essas crianças não têm nada de louco, né? Mas olha, eles colocam assim. Veja, o garoto louco, como ele se diz, ao olhar a casa fica toda já destruída. Quer dizer, veja que há uma sensação que eles têm de que alguma coisa não está bem. Esse menino aqui, ele faz o desenho em que ele diz assim, eu sou o vovozinho. Quer dizer, eu sou não. Ele não é o vovozinho. Mas ele diz que ele cria o personagem. Simpático. Né? Simpático, agradável. Olha aqui, ele tem aqui um chapéuzinho, aquela coisa toda. Agora, o vovozinho está entrando em casa. Aqui a casa está tudo bem. Quando ele entra, destrói a casa toda. Olha aqui, a casa vai toda abaixo. E termina o vovozinho com o chapéuzinho dele intacto, mas a casa está toda destruída. É mais ou menos como eles sentem. Ele faz várias historinhas. Exatamente. Olha, outra historinha, é ele regando as plantas. Mas aí acaba destruindo a mangueira, quebra, joga água para tudo que é lado e termina o vovozinho aqui meio caído com o chapéuzinho dele. Novamente o vovozinho vai numa festa junina. Mas numa festa junina ele apronta, né? Tem fogo, então lá vai o vovozinho, lá ele acaba se machucando aqui, se ferindo, né? E volta o vovozinho, quer soltar um morteiro, de uma hora para outra acaba tudo pegando fogo e o vovozinho voando com o chapéu também pegando fogo. Resultado, sempre ele sente assim algo destrutivo. É o reserva número 1. As crianças que têm problemas, as crianças hiperativas com DDA, eles são sempre reservas, né? E esse até que foi bom, o vovozinho com o chapéu esportivo dele, né? Ele vai para um jogo de futebol. Aqui ele vai chutar gol. Perdeu, botou a bola na trave. Todo mundo reclama, continua sendo reserva. A questão do esporte, já que está nesse desenho, o esporte potencializa a hiperatividade ou alivia os sintomas? Que tipo de esporte é indicado? As crianças devem fazer esporte desde que não seja extremamente agressivo. Eu acho que lutas, assim, a não ser tipo judô, assim, tudo bem. Disciplina, que né? disciplina, mas não lutas agressivas, taekwondo, essas coisas não. Também joga, futebol tudo eles podem, mas só que o problema é que sem tratamento essas crianças têm dificuldades. É como com esse menino que se colocou como vovozinho. Ele é sempre o reserva, porque eles ficam sempre na reserva. E a bola bate, né, na trave. E a bola bate na trave. E agora, aqui, o vovozinho, ele também, aqui ele entrou no banheiro. Repara que confusão que ele faz no banheiro. Até inunda o banheiro e termina o vovozinho em cima de uma acredito até, de um banquinho, pedindo socorro, porque a coisa está complicada. Aqui o vovozinho no supermercado, as mães dizem, puxa, no supermercado eu não posso levar o meu filho no supermercado, porque aqui ele empilha as latas de óleo, o óleo acaba caindo no chão, bate os carrinhos, quebra os carrinhos, né? Aqui o vovozinho na escola, olha que escola legal, mas ele entra na fila. É muito complicado, aqui está o diretor da escola reclamando, o vovozinho gritando, acaba os garotos também batendo no vovozinho. Pedindo mais respeito aí. Pedem mais respeito, aquela coisa toda, e o vovozinho caído e o diretor da escola reclamando, né? Aqui, uma situação dele estudando, isso é muito importante. Como é que vai estudar um menino desse? Para isso é o seguinte, o vovozinho estudando, repara que ele sente que tudo aqui está se mexendo ao redor dele, tudo mexe ao redor. Na verdade, as coisas não estão se mexendo, ele é que se mexe, né? Mas ele dá uma sensação de que as coisas é que estão se mexendo, né? Acaba o vovozinho caído no chão, os livros caídos, a escrivaninha caída e termina a história. São séries de histórias, como você disse, são destrutividade, né? As crianças mostram todas essas inadequações e, às vezes, o que acontece? Eles sentem que os professores não aguentam. E o que as pessoas podem dizer para uma criança assim? Fique quieta. Não pode falar outra coisa. Ou então, eles sentem essa situação aqui. Repare, numa sala, todo mundo direitinho. Quem não está direitinho? É o garoto hiperativo. Olha como é que ele está. Ele tem consciência. A criança tem tanta consciência que chega a esse ponto aqui. Esse menino, repare como eles são inteligentes. Eles são até quase que, eles são uns profissionais no assunto, né? Eles são, repare, esse menino falou assim, alguma coisa, doutor Alfredo, está errada no meu cérebro, alguma coisa está errada aqui, que faz com que essas alterações no meu cérebro passem para os meus braços, passem para minhas pernas, para o meu corpo todo, e eu fico agitado.